Maravilha. Eu quero trazer uma palavra hoje, rema, querido, palavra revelada através do profeta Abacuque. Abacuque capítulo 3, esse livro de poucos capítulos, são três capítulos, Abacuque, e traz uma revelação poderosa, um momento que o povo de Israel, o povo de Judá vivia em meio à iniquidade. Havia um afastamento de Deus e havia um profeta intercedendo para esse povo. É interessante, no capítulo 3, no versículo 17, eu já vou iniciar com esse texto, e abrindo o texto eu quero orar até que as crianças também vão indo. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós somos gratos por podê-lo chamar de Pai, aquele que nos formou, aquele que nos criou, aquele que estabeleceu, ó Deus, vida em cada um de nós. Obrigado porque o Senhor nos entregou Jesus Cristo, por amor a nós, morreu em nosso lugar. E graças te damos porque o Senhor nos deu o Espírito Santo, que habita em nós, através do grande amor de Cristo e da salvação nele mesmo. Somos gratos por reunirmos mais uma vez, e que a tua palavra possa vir como, ó Deus, como uma espada de dois gumes, penetrando nossa alma e nosso espírito, em nome de Jesus. Amém, gente? Muito bem, aqui Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, tem uma mensagem poderosa. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, diga figueira. Que não haja frutos na videira, diga videira. Ainda que a colheita de azeitonas, nada nos campos fiquem vazios e improdutivos. Ou seja, as oliveiras, né? Ainda que os rebanhos morram nos campos e currais fiquem vazios. Versículo seguinte: mesmo assim, diga mesmo assim, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Meu Deus! Você percebe que esse texto tem pelo menos 3 vezes, ele diz, porque, ou melhor, ainda que, fala da figueira, ainda que, fala da oliveira, ainda que, fala dos rebanhos, né? Ou seja, eu te pergunto, ainda que a sua saúde não foi restaurada, ainda que você esteja triste, abatido, ainda que a sua família não seja unida, ainda que é uma luta incessante, que parece que não vai ter fim, ainda parece que tudo não tem jeito, olha o que Jesus disse para Marta e Maria: se crês, verás a glória de Deus. Fazendo parafraseando aí, né, essa frase de Jesus, que aqui o profeta ele traz, falando da importância de, independente da circunstância, a alegria, exultar, eu saio celebrar a Deus. Jesus lá, e quando fala em João, né, em João ele traz a experiência com Marta e Maria, aonde Lázaro morre, e quando Jesus chega a Betânia, elas vêm de encontro, Marta e depois Maria, dizendo: Senhor, se tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. E ele faz um diálogo com ela, né? E diz: olha, não, mas ele não está morto, ele ressuscitará. Sim, ela conhecia a palavra de Deus, ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar. Ela tinha entendimento da ressurreição depois dos mortos, né? Mas ele estava dizendo: não, ele vai ressuscitar hoje ainda. E é interessante que, vamos lá no texto, né? E é interessante que Jesus deixa assim algo tão lindo para nós. João, deixa eu só achar aqui, João capítulo 11, né? Olha que interessante, depois que Jesus chega, elas vêm de encontro com Jesus e diz para ele, né, se ele estivesse antes, meu irmão não teria morrido. Tanto Marta como Maria usam a mesma frase, e Jesus vai até aonde estava sepultado Lázaro, e chegando lá, ele diz para que tire a pedra, tirai a pedra. E se você vê no versículo 39, disse Marta: meu irmão está morto.
faz 4 dias, cheira mal. Ela estava dizendo para Jesus que, olha, não deveria tirar essa pedra. Ó, já foi, passou, o senhor chegou atrasado. E Jesus diz exatamente isso. Não te disse, se crês, verás a glória de Deus. Querido, Marta e Maria, elas tinham conhecimento da palavra, tanto que, neste caso, Marta reconhece que haveria ressurreição, ou seja, ela tem entendimento da palavra. Mas o que me chama a atenção aqui, que mesmo entendendo a palavra, conhecendo a palavra, muitas vezes nós não estamos preparados para receber o milagre. Amém, Miriam? Nós conhecemos Jesus, sabemos quem Ele é, o poder que Ele tem, sabemos que a palavra é a verdade, que se cumpre a palavra, mas na nossa vez, de viver um momento, né, de necessitar de um milagre, de um sobrenatural, nós agimos dessa maneira como Marta. Senhor, mas não mexe mais não, já cheira mal. Ou seja, não tem jeito mais, já foi. E José, não, eu sou um Deus de milagre. Jesus é um Deus de milagre, queridos. O que parecia que não tinha jeito, tem jeito. O que parece que acabou, não acabou. Talvez você está vivendo algo na sua vida que o natural você já fez. É hora de Deus agir se for o sobrenatural. Deus age de forma poderosa e maravilhosa na hora que Ele quiser. Não é na nossa hora. O que Marta e Maria queriam que Jesus tivesse lá antes dele morrer. Não, Ele chegou depois, para que se manifestasse a glória de Deus. E é tão interessante que Ele diz, olha, tire então a pedra, ou seja, alguém estava relutando para tirar a pedra. Não, tira a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse, capítulo 11, versículo 41, Pai, graças te dou. Você vai colocar aqui? Porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão, para que creia que tu me enviastes. Queridos, Marta, ela gera uma incredulidade no coração dela muito grande. Muitas vezes não recebemos o milagre de Deus devido à nossa incredulidade, a nossa falta de fé. É exatamente voltando em Abacuque, quando o profeta diz, olha, mesmo que as 3 árvores estão conhecidas, né, na Bíblia, e referência na Bíblia, mesmo que a figueira, a videira, a oliveira não dê frutos, mesmo que não haja o rebanho, não há rebanho, o rebanho se foi, mesmo que há uma necessidade muito grande, mesmo que há uma falta muito grande, mesmo que parece que não tem jeito mais, mesmo que parece que, olha, nós perdemos tudo, olha, não tem como retomar, Ele está dizendo, a chave está aqui, querido, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei, ou seja, celebrarei no Deus da minha salvação. É o Deus que salva você do inferno, e Deus que salva você diante de uma adversidade, uma dificuldade, diante de um desafio, diante de algo que eu não posso fazer, mas os céus podem. A chave diante das necessidades, daquilo que ainda falta, a primeira coisa que o profeta anuncia, ajudar, alegrai-vos, exultai ao Senhor, o Deus da nossa salvação. Há aqui um segredo poderoso, há aqui uma revelação de Deus para nós. Revelação, querido, é aquilo que a palavra nos dá, a palavra profética é a palavra de Deus, aquilo que o céu se manifesta na terra. E exatamente o que o profeta estava anunciando, Deus vai se manifestar. Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, Deus vai manifestar. Embora tudo está acontecendo devido ao pecado, à iniquidade, volte-se para Deus, que Deus vai restituir todas as coisas. É o que Ele nos ensina aqui. E Abacuque mostra as 3 árvores conhecidas, já falei sobre isso, e é muito interessante, os textos mostram a figueira, que ela remete para a cura, como Isaías profetizou a cura no rei
Ezequias, e que uma pasta de figos foi colocada sobre a sua ferida, ele foi curado. A videira que produz o vinho, que remete ao sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus que nos dá salvação. E a oliveira, né, que produz azeite, o óleo da unção, que dá apologia ao Espírito Santo de Deus. E o gado, né, o rebanho que diz aqui que se perdeu, o gado dá estabilidade na prosperidade. Todavia, me alegrarei no Senhor. Embora não estou produzindo, embora vivo um momento de escassez, ele diz, todavia me alegrarei no Senhor. Como lá depois o apóstolo Paulo, que também diz, olha, sei viver a escassez, sei viver a abundância, a tristeza e a alegria, sei viver em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Ora, há então uma palavra lançada, profética, e que nós devemos tomar posse dela. O que impede nós de vivermos um outro tempo, não esse tempo, é exatamente a nossa falta de fé, a nossa pouca fé e a nossa falta de alegria, como nós nos entristecemos com muita facilidade, não é verdade? Muito pouco nós nos entristecemos, por muito pouco nós queremos largar tudo, por muito pouco nós queremos desistir, por muito pouco falar, não quero mais, estou fora, por muito pouco nós deixamos coisas grandiosas de Deus, perdemos promessas poderosas de Deus, porque simplesmente tem um ainda que não aconteceu, antes que aconteça eu vou desistir. Não, Deus está dizendo para você hoje, não desista. Amém, gente? Abacuque mostra que devemos agarrar na fé, ainda que eu não vejo, mas eu creio. Ainda que eu não vejo saída, solução, ainda que eu não vejo, eu creio. Esta é a ênfase que ele deixa para nós aqui. Ainda que eu não vejo, eu me alegro no Senhor, a alegria do Senhor que me fortalece para vencer as batalhas. E nós precisamos entender, nós estamos no século 21 e vivendo um mundo que os cristãos estão anunciando que nós não precisamos passar por dificuldade, nós estamos vivendo a teologia da prosperidade e que nós não nascemos para sofrer. Ora, querido, Jesus não nos enganou, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, lutas, dificuldades, adversidades, até mesmo ele passou até pelo deserto, ele venceu todas as coisas, venceu a vida, na vida e venceu a morte. Jesus venceu na vida e venceu a morte. Ora, e ele diz que vamos passar sim por aflição, ele deixa para nós essa mensagem, mas também diz que se tiver bom ânimo, nós venceríamos porque ele venceu, e em nome dele nós venceremos. Ou seja, é comportamento, é mudança de atitude, é nós quebrarmos nossas crenças limitantes, é nós abandonarmos as nossas dúvidas, é nós crermos na palavra e vivermos intensamente a palavra. Amém, gente? Nós vivemos num século onde nós temos que enriquecer de qualquer jeito, nós temos, mesmo que tiver que fazer qualquer negócio, nós temos que enriquecer, nós precisamos desfrutar o melhor da terra. Sim, mas não é de qualquer maneira, é debaixo da palavra de Deus, é com honestidade, com verdade. Sim, nós vamos colher o melhor da terra, mas na presença de Deus, porque longe dele nós vamos adorar Mamon, porque ao Deus Criador do céu e da terra e ao Deus das riquezas, Mamon. Há uma escolha a ser decidida. Nós queremos sim prosperar, mas diante da palavra de Deus. Amém, gente? Então, há muitas pessoas dizendo, não, o cristão não pode adoecer, não pode passar por dificuldade. Não, a Bíblia diz que também o justo vai padecer. O Senhor nos ensinou que nós devemos sim, no mundo nós vamos ter desafios, lutas, mas vamos vencer em nome dEle. Em nome de Jesus a vitória, querido. Há vitórias que nós vamos conquistar nos pés da cruz, diante de Jesus. Há vitórias que nós vamos conquistar pela nossa capacidade profissional, a sua habilidade, o seu talento, mas muitas
das coisas que nós vamos conquistar é no mundo espiritual. Chaves do mundo espiritual nós devemos trazê-la. Agora, o profeta, aqui no capítulo 3, é interessante, de Abacuque, ele deixa um excelente exemplo, um livro interessante, que 3 capítulos, mas ele reconhece a soberania de Deus. Ele vê em todas as situações que nós devemos nos alegrar no Senhor. Será que na prática é tão fácil assim? Alegrar em Deus em toda circunstância? Não é simples, mas nós precisamos acreditar e confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Se nós tirarmos Deus do controle de todas as coisas, nós vamos ter grandes problemas. Nós podemos perder muitas batalhas porque estamos agindo da nossa maneira, do nosso jeito. Muito cuidado, querido, muito cuidado. E nós precisamos crer nesta unção de alegria. Quando ele fala alegrar em toda circunstância, eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, um óleo de alegria, em nome de Jesus. Óleo de alegria para você vencer as batalhas que virão, e que se você não está vivendo, vai viver. Quero te avisar, esteja preparado para enfrentá-las. E quando, nos relacionamentos que nós estamos vivendo, quantos relacionamentos desafiadores, quantos talvez não tiveram uma boa nota no Enem, quando os amigos viram as costas, quando não reconhecem o nosso esforço, nosso trabalho, quando perdemos dinheiro, tudo isso, ele resume Abacuque dizendo, mesmo assim, todavia, sobretudo, me alegrarei no Senhor, o meu Deus. Isso não é simples, isso não é fácil, mas é possível. Se nós entendermos que essa alegria que ele está dizendo, movida pela fé, nada pode nos abater. E nós vamos vencer os dias maus, movidos pela fé e pela alegria no Senhor. Assim nós estamos vendo, eles venceram desta maneira, um comportamento voltado para Deus, dependente de Deus, escolhendo fazer a vontade de Deus, e trouxe alegria no coração dele, mesmo em meio às adversidades. Ou seja, a fé movida de alegria vai diminuir o espaço de tempo das nossas aflições. Amém, gente? Amém, você em casa aí? Gente, nós perdemos a paciência, nos irritamos, muitas vezes o pavio está muito curto, né? Qualquer coisa estamos explodindo, irritabilidade alta, vivemos isso diante de tantas coisas, mas será que mesmo assim nós vamos exaltar ao Senhor? Mesmo assim vamos alegrar ao Senhor? Você consegue ver a mão de Deus em tudo, em todas as coisas, até mesmo nas situações difíceis, querido. Quantas situações vivemos dia após dia, e saiba que, inclusive, alguns desafios, Deus permitiu para nos ensinar alguma coisa, para colocar nós num nível ainda maior. A Bíblia está repleta de homens assim, como José, como Daniel. Nós olhamos para a Bíblia e vimos Jó, né? Conversando esses dias, eu e Maurício, sobre Jó. Olha os estágios, né, que Deus colocou Jó, tudo que ele passou, porque Deus tinha algo ainda maior para ele. Em meio à dúvida, em meio ao medo, em meio à dor, né, esse homem tinha uma promessa de Deus. Ele precisava estar na posição certa. Ele não saiu da posição que Deus havia dado, e Deus colocou ele no lugar no qual ele merecia. O segundo estágio de Jó foi maior que o primeiro. Sabe por quê? Porque ele não saiu da posição, ele não desistiu, ele se manteve firmado na rocha. Ele diz: o meu Redentor vive e reina para sempre. Doendo, aflito, rejeitado, mas ele dizia: o meu Redentor vive e reina para sempre. Eu me alegrarei, exultarei no meu Senhor, para sempre o Deus da minha salvação. Esta é a palavra, querido. Esta é a atitude que devemos ter. Esse é o comportamento que nós precisamos gerar em nós. Em nome de Jesus, creia nisso.
É interessante que o Salmo 131, no versículo 2, o salmista vive uma aflição da sua alma. O salmista vive um momento delicado. Salmo 131, se você conseguir abrir aqui, é poderoso ver como ele agiu diante de uma situação, diante de uma adversidade, diante de uma dor. Ele pede para que Deus acalme a sua alma. Ele diz, no versículo 1, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para mim, para minha compreensão. Versículo 2, pelo contrário, acalmei e aquietei a alma como criança desmamada, que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ou seja, ele está com a sua alma aflita, ele está desesperadamente com a alma agitada. Sabe quando você está muito agitado? A ansiedade tem tomado as pessoas, a ansiedade por algo que está por vir e muitas vezes nem vai acontecer. Nós nos afligimos por coisas que nós não temos nem certeza se vai se consumar. Nós vivemos uma ansiedade que abate a nossa alma, que nos traz até enfermidade física. E o salmista aqui, ele está dizendo, olha, eu não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Ou seja, cala-te, alma. A alma é a nossa vontade, tudo aquilo que muitas vezes no ímpeto nós fazemos sem refletir, sem pensar, é aquele sentimento que aflora antes do pensamento. Isso tem roubado de nós a alegria do Senhor, isso tem roubado a nossa fé, querido. 2 pilares que eu quero que nós saímos aqui hoje fortalecidos. Ele mostra de qualquer circunstância, ele coloca principalmente a renda, a receita, aquilo que nós buscamos incessantemente, né? Acabou os frutos, o gado acabou, mas mesmo assim me alegrarei no Senhor. A saúde está comprometida, os relacionamentos estão feridos, mesmo assim eu me alegrarei, exaltarei ao Senhor. Um amém bem difícil de sair, né? Mas sai um amém. Querido, se nós olharmos para alguns homens, eu sempre gosto de lembrar de José, mas José lá no Egito, mesmo aprisionado, mesmo preso, ele continua fazendo diferença até mesmo na prisão. A prisão não era limite para ele, a prisão não limitava ele. A Bíblia diz ser próspero em tudo que ele fazia. A prisão não roubava a alegria dele, a sua esperança, até dizer para o copeiro que ele revelou um sonho, olha, não se esqueça de mim, traga a lembrança. Ou seja, havia expectativa, havia alegria no coração dele. Aonde esse homem estava, prosperava. Um homem próspero é um homem alegre, um homem feliz, próspero em Deus, um homem pleno em Deus. E nós olhamos para esse homem e aprendemos o quanto ele servia, o quanto ele testemunhava, mesmo vivendo dias difíceis. Será que agiríamos assim como José? Como você agiria? Um texto mostrando que nós podemos vencer as guerras internas, lá em 2 Coríntios, as guerras que nós enfrentamos dentro de nós, no capítulo 4, versículo 8, 1 Coríntios 4, 8, ele diz, em tudo somos, essa versão diz atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, mas não desesperados, né? Essa versão, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados, ficamos perplexos, mas não desesperados. Versículo 9, somos perseguidos, mas não abandonados, somos derrubados, mas não destruídos. Versículo 10,
Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Querido, o apóstolo Paulo mostrando que o poder vem de Deus, o poder vem dos céus, para vencermos as tribulações, né? Não nos angustiarmos, não ficarmos perplexos, né? A perplexidade tomou conta, né, de nós, diante de tantos fatos e notícias aí que as pessoas ficam apavoradas, mas Lucas capítulo 21 já nos mostra que nos últimos tempos haveria rumores, e as pessoas ficariam perplexas diante do que nós vamos ver. Ou seja, foi anunciado, isto mostra que aproxima-se a volta de Jesus, e nós precisamos entender que o poder de Deus está sobre a igreja. Nós somos a igreja, e as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, nós reunidos como igreja. Ou seja, a igreja é a que tem a garantia da eternidade em Deus. O único que tem a garantia da eternidade em Deus é a igreja, aquelas que foram salvas em Cristo Jesus. Vocês estão aí ou não? Meu Deus, está tudo bem, gente? Oh, glória, você na sua casa, saiba disso, a importância de você entender o papel da igreja. Igreja, nós reunidos, eu sozinho não sou igreja, nós somos igreja porque estamos reunidos unânimes, juntos, nós somos o corpo de Cristo, e Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja é a instituição que Deus estabeleceu, e que o inferno não pode prevalecer, e que nós temos a garantia da eternidade, é a igreja em Cristo Jesus. Oh, melhorou um pouco. Queridos, muitas coisas não acontecem em nossas vidas, porque não fomos para a cruz, nós não tivemos uma experiência da cruz, de levarmos a cruz, o nosso eu. Cruz é lugar de renunciar o nosso ego, não há ressurreição sem renúncia. Diga, não há ressurreição sem renúncia. Jesus renunciou todas as coisas, a sua própria vida, o Deus vivo que se fez homem, morreu em nosso lugar, ou seja, renunciou todas as coisas, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida abundante. Ou seja, a cruz, não há ressurreição sem renunciarmos o nosso eu, a nossa vontade. É fácil adorar a Deus, exaltar a Deus quando está tudo bem. Eu quero ver, nós fazemos quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão realmente atribuladas, né? A aflição está batendo a porta. Essa hora, querido, que é a hora de nós exercitarmos a nossa fé ainda mais. Amém? Será que nós louvaríamos a Deus numa prisão, como o apóstolo Paulo e Silas? Atos capítulo 16, aquela passagem onde eles estavam anunciando o reino, né? Eles anunciavam o reino de Deus, eles estavam fazendo algo precioso, eles não estavam roubando, não estavam lesando ninguém, pelo contrário, estavam levando palavras de vida, levando o reino de Deus. As boas notícias estavam na boca do apóstolo Paulo e de Silas, foram presos por isso. E na prisão eles apanharam, estavam acorrentados. E a Bíblia diz que Paulo e Silas adoravam a Deus, e todos os outros presos ouviam aquela adoração. Queridos, aqueles homens estavam vivendo um momento delicado, perderam tudo, como o profeta Abacuque anuncia Judá, situação delicadíssima. E esses homens estavam à beira da morte, poderiam ser tirados da vida deles no dia seguinte. Naquela noite havia uma reunião dos romanos, e talvez ali poderia ser o último dia do apóstolo Paulo. Mas Deus tinha um propósito ainda maior, não era a hora do apóstolo Paulo. Mas ele não murmurava. Quando nós estamos muitas vezes com muitas perdas na nossa vida, quando as coisas não vão bem, nós temos uma facilidade muito grande, né, de murmurar, de reclamar. Quantas vezes já falamos para Deus: Deus esqueceu de mim, Deus, eu vou desistir, Deus, não dá mais,
Deus, apóstolo Paulo e Silas, o que a Bíblia diz é que eles estavam ali e começaram a orar, a adorar a Deus, a cantar. Acredito eu que à meia-noite, o silêncio paira no ar, né? E provavelmente surgiu talvez uma dúvida no coração deles. Começou a gerar alguma dor, né? Algum momento de pedir a Deus aí, o que está acontecendo, Deus? Por que nós estamos sofrendo tanto? Eu apanhei tanto para anunciar o Evangelho. Aí eles fazem o exercício da fé, a alegria brotando de dentro deles, eles começam a adorar ao Senhor. Não é isso que a Bíblia diz? E de repente, tremeu os alicerces daquela prisão e abriram as portas. Ora, um homem que move a fé, um homem que se alegra no Senhor, adorando a Ele, move os céus e se manifesta na terra. A alegria em meio à dor do apóstolo Paulo e Silas, e a fé que esses homens geraram em meio às cadeias, moveu os céus e se manifestou na terra, querido. Um milagre. Deus é um Deus de milagre, Ele se manifesta na sua alegria interior, na sua fé, aí manifesta o milagre. E a promessa, ela se manifesta na sua decisão, nas decisões que você toma, manifesta as promessas. Deus alimentou o povo no deserto 40 anos, milagre atrás de milagre, isso Deus fez, mas a promessa deveria ser conquistada, e eles não tiveram disposição de conquistar a promessa, embora Deus tenha feito muitos milagres. E assim eu digo para mim e para você, querido, aquilo que é impossível, aquilo que não tem jeito, os sonhos que morreram, nós vamos orar agora, hoje, em nome de Jesus, para que a alegria do Senhor te fortaleça e você volte a sonhar os sonhos de Deus para a sua vida, que você possa resgatar tudo aquilo que se perdeu, em nome de Jesus. Você crê ou não? Eu creio, querido, eu creio. Tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus, até mesmo as adversidades que você está vivendo, né? Que nós passamos, né, querido, sempre a reconhecer que as circunstâncias não podem tirar nossa confiança e a nossa esperança no melhor de Deus até que você alcance. Até que você alcance, não desanime, não desista, porque a desistência e o desânimo impede você de conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. Lembre-se, a promessa vai depender do quanto você está disposto a conquistar, mas o milagre Deus vai fazer, amém? Em nome de Jesus. Deus é o mesmo Deus, independente dos dias bons, dias maus, Ele cuida de você. Diga para alguém, Deus está cuidando de você. Aleluia. Não deixe roubar de você a verdadeira alegria que só quem tem é aqueles que entregaram a sua vida verdadeiramente para Jesus. Você ainda hoje pode desfrutar da alegria do Senhor, mesmo vivendo dias difíceis, movido pela fé. Quero orar por você, querido. Feche seus olhos, coloque a mão aí no seu coração. Momento de você refletir em meio às adversidades, em meio às circunstâncias, em meio a relacionamentos difíceis, em meio a uma saúde debilitada. Todavia, eu me alegro no Senhor. Diante de lutas, diante de dores, diante de situações difíceis, nós aprendemos: e eu me alegrarei no Senhor. O profeta Abacuque nos ensina uma chave poderosa para vencermos os dias maus. O mesmo apóstolo Paulo, que eu já disse, que lá em Filipenses, ele mostra também que passando em meio à necessidade ou adversidade,
abundância ou escassez, em toda e qualquer circunstância, tudo posso naquele que me fortalece. Ei, a nossa força vem do alto, querido. A nossa força vem do Senhor que criou os céus e a terra. Você precisa entender isso. Você precisa gerar dentro de você essa expectativa que em meio ao que parece impossível, o Deus de milagre pode agir. Deus agiu, Deus moveu, para que o apóstolo Paulo e Silas pudessem ter aquela experiência. Nós olhamos para a Babilônia, ali tinham 4 jovens que foram selecionados entre os prisioneiros de Israel na Babilônia. Esses homens presos, mas servindo a Nabucodonosor, aos reis da Babilônia. Esses homens que, mesmo diante de algo que Nabucodonosor estabelece como que todos deviam prostrar diante da estátua que havia sido construída, esses homens não negociaram a fé. Esses homens não aceitaram o engano. Esses homens foram para a fornalha. Ei, como pode alguém sobreviver numa fornalha ardente? Esses homens não tiveram um arranhão, nenhuma queimadura. A Bíblia deixa claro que saiu, impactou a Nabucodonosor. Ele ficou impactado com esse Deus de Daniel. Nabucodonosor, o homem temido das nações, se rendeu ao Deus de Daniel. Esse Deus, querido, esse Deus que agiu na vida de Daniel, mesmo na cova dos leões. Como pode um homem, sendo lançado numa cova de leões famintos, sair ileso, sem nenhum arranhão? Como pode? Milagre, milagre, milagre. Deus de milagre, Ele continua agindo. E hoje, eu creio, Ele pode agir na sua vida. Se você crer, verá a glória de Deus. Jesus diz para Marta: ei, Marta, se você crer, verá a glória de Deus. Se você crê hoje que Deus pode fazer um milagre, que você possa desatar aí as ataduras, como assim foi feito com Lázaro. Que você possa se esforçar e tirar a pedra, porque se você crer, verá a glória de Deus. A glória de Deus se manifestar na sua vida. Diga: eu creio na palavra de Deus. Eu tomo posse da palavra de Deus, independente das circunstâncias. Ainda que me falte algo, todavia eu me alegrarei no Senhor, celebrarei ao Senhor, em nome de Jesus, o Deus da minha salvação. Eu celebro nessa noite, em meio a lutas, em meio a aflições, eu sou movido pela fé e não pelas circunstâncias, porque a alegria no Senhor me fortalece. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar, querido. Eu quero orar com você. Você que está aqui, você que está na sua casa, saiba que o Deus da salvação que é anunciado é o Deus que morreu na cruz em nosso favor. É Jesus Cristo, nosso libertador. E para que você possa desfrutar de tudo que Deus tem, das promessas de Deus na sua vida, você precisa reconhecer Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. O próprio apóstolo Paulo nos ensina como devemos fazer. Devemos confessar com a boca e crer com o coração, com a nossa alma. Se a sua alma está abatida, aflita, ansiosa, saiba que Jesus, Ele traz o refrigério. Lançai sobre Ele toda a sua dor.
lançai sobre ele o fardo pesado, ele dará um fardo leve e suave. Isso é fé, isso é um passo de fé, isso é dependência de Deus. E para isso você precisa reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Te convido a ficar de pé, por favor. Você na sua casa, quem sabe vocês também ficar de pé. Eu vou ajudá-lo a orar, você repete, mas faça isso de todo o seu coração. É a sua oração no mundo espiritual, eu só vou auxiliá-lo. E você que já tem Jesus como Senhor e Salvador, renove a sua aliança mais uma vez. Feche seus olhos para não tirar sua atenção. Diga comigo assim: Senhor meu Deus, o Deus da minha salvação, que eu reconheço nesta noite, o Deus vivo, que se fez homem, que habitou na terra e implantou o reino eterno, e o seu grande amor pela minha vida o levou àquela cruz maldita. Ele deu o seu tudo, ele renunciou todas as coisas por amor à minha vida. Ele me amou primeiro. Por isso hoje, em sã consciência, eu declaro com a minha boca e confesso: Jesus Cristo, o meu único e suficiente libertador, Salvador, Senhor da minha vida. Eu renuncio toda aliança com outros deuses, consciente ou inconsciente. Eu renuncio, eu nego, eu rejeito, eu cancelo agora, pelo poder do sangue de Jesus sobre a minha vida. Eu declaro Jesus Cristo hoje e sempre reinando na minha vida, na minha família, no meu coração. Em nome de Jesus, eu tomo posse da palavra de Deus e eu declaro: Espírito Santo, dirige a minha vida. Espírito Santo, abre os meus olhos espirituais. Espírito Santo, conduz meus pensamentos e os meus sentimentos, em nome de Jesus. Amém. Uou, que oração poderosa. Essa oração mudou minha vida há uns 30 anos atrás. E se você nunca havia feito essa oração, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador, não só reconhecendo quem Ele é, isso todo mundo sabe, não, reconhecendo na sua vida como seu Salvador, o seu libertador, te dando então o direito das promessas. As promessas são para os filhos, a herança são para os filhos. E se assim você fez pela primeira vez, logo que encerrar, te convido a vir aqui à frente. Quero te dar um presentinho e orar mais uma vez por você. Sente-se, por favor. Você que está na sua casa, se valeu a pena, compartilhe e até a próxima.